amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Você sabe cantar? Canta comigo bem alto, vai. Também sei que nada acontece. Solta a tua voz, canta mais alto, vai. Mas é preciso. Mas é preciso em ti. O que ele é pra você? Tu és meu Senhor. Joga a tua mão lá no céu e canta pra ele, vai. Todas as coisas cooperam daqueles que te amam. Eu quero ver você, igreja, canta, vai. Todas daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua, mas é preciso em ti, é preciso aprender em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Quantos podem declarar isso nessa tarde? Diga. Todas as coisas cooperam daqueles que te amam. Pega sua mão pro céu e declare, diga. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Sim, eu creio, Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que te adoram, daqueles que te exaltam. Quantos creem que o Senhor está aqui? Será que você pode abrir a sua boca e começar a dizer esse lugar da glória dele? Ei, se eu fosse você, já estava sua mão lá no céu, meu irmão.
Se eu fosse você, já estava dando glória e aleluia a Ele. Adore o nome dEle. Canta assim, ó. Ao amanhecer tudo mudará. Ao amanhecer tudo mudará. Ao amanhecer tudo mudará. Tudo mudará. Você pode cantar? Ao amanhecer tudo mudará. Ao amanhecer tudo mudará. Ao amanhecer tudo mudará. Tudo mudará. Eu não sei como que você chegou hoje aqui. Eu não sei qual é a real situação da sua casa, da sua família. Mas essa semana eu tive uma semana tão atribulada, meu irmão. Uma semana tão difícil. Eu estava falando com o apóstolo que quase eu não consegui chegar aqui. Eu vim para cá hoje de manhã, desde terça-feira, minha esposa passando mal, com uma dor no estômago muito forte. E cada médico dizia uma coisa negativa. Dizia que ela estava com infecção urinária, outro disse que estava com problema no fígado. Hoje pela manhã ela fez um hemograma. E o médico falou para ela assim, a senhora está com princípio de hepatite, eu acho que falou alguma coisa assim. E eu estava ali no meu cantinho, comecei a desabar e eu falei assim, Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daquele que te ama. O Senhor não prometeu uma coisa, pouca coisa, muita coisa, mas eu sei que tudo coopera para aquele que te ama. E ela foi fazer uma tomografia de urgência. E ela ligou para mim, amor, graças a Deus. Nosso Deus é fiel. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus ainda responde orações, meu irmão. E ela falou para mim, nada aconteceu, está tudo bem, está tudo bem. A honra é dele, a glória é dele. O que eu quero dizer para você, meu irmão, a tempestade pode estar sobre a sua cabeça, mas o Senhor pega na sua mão e te levanta por cima das nuvens, por cima das tempestades, por cima dos trovões, para dizer que Ele é Deus. Bate na mão da pessoa que está do seu lado aí e diga para ela, ó, ao amanhecer tudo vai ficar melhor, meu irmão. Segura na mão dele aí, diga, profetiza para ele, ao amanhecer tudo vai ficar melhor. Tudo vai mudar, a sua história vai mudar. Quantos creem? Quantos creem? Então levanta a sua mão bem lá no alto mesmo, vai. E canta comigo. Eu não sei qual é a tua situação, mas canta profetizando, vai. Ao amanhecer tudo mudará. Diga, ao amanhecer. Ao amanhecer tudo mudará. Tudo mudará. Canta para a pessoa que está do seu lado, vai. Ao amanhecer tudo vai mudar. Ao amanhecer tudo mudará. Tudo mudará. Todas as coisas cooperam daqueles que te amam. Oh Jesus. Todas as coisas daqueles que te amam. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus. Só para Jesus pode ser mais forte, meu irmão. Aleluia. Você é apaixonado por Cristo? Você é apaixonado por Ele? Diga para a pessoa que está do seu lado assim, Lodebar não é teu lugar, meu irmão. Você pode estar na prova, mas alguém vai lembrar do teu nome. Você não está esquecido, meu irmão. Sabe por que você não está esquecido? Porque Deus não se esqueceu de você. Essa canção que eu vou ministrar agora está no meu CD. E é a história de Mefibosete. Olha como que a história de Mefibosete é tão bacana, tão linda. Mefibosete estava jogado, abandonado, ferido, esquecido por muitos, num lugar onde ninguém queria pisar. Mas Deus o que fez? Foi lá no palácio e soprou o nome de Mefibosete para sentar na mesa, para comer do melhor. Eu acho que você não conseguiu me compreender.
Eu acho que você não conseguiu me entender. Deus vai usar alguém para lembrar do teu nome. Você não vai ficar esquecido, meu irmão. Eu sei que você não conhece, mas receba essa canção em nome de Jesus, amém? De um simples plebeu, vivendo em terras distantes, esquecido por muito. Talvez seja a tua história hoje nesse lugar. Rejeitado por muitos, parecia Lodebar, uma vida de desonra, distante do rei, distante do rei. Sim, era eu. Mas olha o que o Senhor Jesus fez, Mas a majestade santa decidiu ao meu favor. Vai recebendo aí, meu irmão. Me deu lugar em sua mesa. O rei me honrou. Mas a majestade santa decidiu ao meu favor, em seu favor, me deu lugar em sua mesa. O rei me honrou, o rei me honrou. Essa é a melhor parte, É a sua honra, Senhor, dando-me dupla honra, Senhor. De um simples plebeu, hoje sou nobre por teu sangue, majestade, nobre sangue. Eu vivo hoje a nobreza do teu reino. Levanta sua mão para o céu agora, ele vai. É a sua honra, Senhor, dando-me dupla honra, Senhor. De um simples plebeu, hoje sou nobre por teu sangue, majestade, nobre sangue. Eu vivo hoje a nobreza do teu reino. É a sua honra, Senhor, dando-me dupla honra, Senhor. De um simples plebeu, hoje sou nobre por teu sangue, majestade, nobre sangue. Eu vivo hoje a nobreza do teu reino. A nobreza do teu reino. Aleluia. Você pode aplaudir mais forte a Ele, querido. A Ele a honra, a Ele a glória. Deus abençoe. Coisa boa, vocês estão aí já o dia inteiro recebendo conhecimento avançado para conquistas avançadas. Se você quer realmente resultados no teu ministério, não existe outro caminho, né? Esse é o caminho. Eu cheguei aqui e já fui muito abençoado, né? Recebendo a palavra e vendo esse ambiente tão tremendo. E de verdade é o lugar onde eu gosto de estar. Eu gosto de estar com águias. Se você quer romper, querido, sente-se na sala das águias e fica olhando o que eles estão conversando. E se der para você ser o mais bobo da turma, melhor ainda. Aí você está no lugar certo. Quando você chega no lugar e fala assim, não estou entendendo nada. Opa, estou no lugar certo.
Fique onde você é desafiado, querido. Não na zona de conforto, onde você é o líder. Onde você manda, onde você sabe tudo, onde você que ensina. Esse lugar não faz você crescer. O lugar que te faz crescer é o lugar onde existe um desafio. Que você olha e diz, meu Deus, eu estou precisando melhorar. Eu estava ali com o pastor, apóstolo, bispo, sei lá, o Wilson, né? Semi-anjo, arcanjo. Aí ele tirando onda comigo. Eu quase nem preguei, pastor. Eu falei, não vou pregar não. Porque surfa, nada, corre. E eu barrigudo olhando para ele, eu falei, que história é essa, rapaz? Me atrapalhando? Mas eu já me senti bem. Eu falei, estou com alguém que me desafia. Estou com alguém que me desafia. Já gostei. Pena que mora longe de mim, né? Senão ia me ajudar. Amado, é uma alegria. Eu sou pastor lá em Volta Redonda, do Projeto Vida. O Projeto Vida é uma igreja que tem 26 anos de idade. Começou eu e minha esposa, apóstola, isso lá em 92. E debaixo de um sonho, né, de que Deus podia nos dar uma igreja que pudesse, de fato, mover sobre uma cidade, não só em crescimento, mas na mudança de mente. E esse tempo tem sido muito bom, passou tão rápido. Esse ano agora, em dezembro, eu faço 30 anos de ministério, 30 anos de casado, 50 de idade. E esses dias eu falei com a minha esposa assim, poxa, foi tão rápido, tão rápido. Mas, de fato, quando você está mergulhado naquilo que você é apaixonado, você sente aquelas crianças que começam a brincar, quando você viu, deu de noite já. Hoje as crianças não saem na rua, mas na minha época, do tal do conga, do bamba, do quichute, essa época que falou aí, minha mente foi lá atrás, né? Essa época a gente saía de dia, e na hora que você via, tinha que ir para casa comer, porque dava fome, mas de repente dava de noite, que você não viu o dia passar. Eu me sinto assim no ministério, querido. Eu me sinto num dia que eu comecei e que papai está chamando, vem comer, para tudo. E eu falo, tá bom, espera um pouquinho mais que tá bom demais. Então eu amo estar em lugares como esse, momentos como esse, porque eu sei que provoca mudança, provoca transformação. Voltando, então, eu e minha esposa, nós temos 4 filhos, apaixonados por eles. Enfim, pastorei hoje essa igreja lá, que amo muito. E quando posso, viajo. Meu primeiro chamado é o apacentamento. Eu amo a igreja local. E quando posso, amo também edificar a igreja de Cristo fora do lugar onde eu estive. Eu estava pensando o que compartilhar com vocês, até porque vi o nível aqui da busca e querendo de Deus uma palavra que pudesse nos direcionar. Há dias atrás eu ministrei uma aula numa universidade que tem no ministério, e eu dei o nome de Ressignificando. Fala comigo, Ressignificando. Eu senti de Deus de compartilhar esse tema com vocês aqui hoje. Sobre essa mudança de mente, sobre essa perspectiva nova, sobre essa abordagem da vida. Como que pessoas estão no mesmo lugar, mas veem coisas diferentes. Como que pessoas têm as mesmas oportunidades e alguns rompem e outros não rompem. O que acontece nessa história toda, querido, que você percebe no decorrer da história, que alguns trabalham tanto e às vezes até mais do que outros que tiveram resultado. Porque às vezes, querido, a gente pensa que fazer certo é o suficiente. Fazer certo não é o suficiente, tem que crer certo. Fala para o teu irmão, tem que crer certo. Você pode ficar 12 meses fazendo certo, chegar no final do ano e ficar frustrado, dizendo, meu Deus, trabalhei tanto esse ano, não tem célula nova, não tem discípulo, a igreja não rompeu, uma casa, estou pagando dívida até hoje. Porque a questão, querido, não é excesso de trabalho, mas é você dar um passo atrás e saber o que fazer antes de começar a fazer. Por isso que você está aqui. Fala para o teu irmão assim, por isso que eu vim aqui hoje. Agora que ele entendeu, ele não tinha entendido que você veio aqui. É por isso que você veio aqui hoje, porque um dia como esse, querido, sabe aquela história do salmista no capítulo 84, que diz que um dia vale mais do que 3 anos. Ele disse que um dia na casa do Senhor é mais relevante do que 1000 dias, fora de um propósito. Um dia, o que você está fazendo aqui hoje, que dia? Eu quero profetizar que esse um dia, ele vai representar 3 anos de restauração, de recuperação, trazer existência. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus aí, meu irmão.
Então eu acredito muito nisso, né? Nessa questão do conhecimento que dá a você a oportunidade de você dar um giro na tua vida sem ficar rodando igual o povo de Israel. Porque a questão que a vida é cíclica, todo mundo aqui já sabe. Quando o tempo vai passando, então, que você vai vendo que é mesmo. A gente percebe que a gente acaba se encontrando lá na frente, nos encontrando lá na frente. Você percebe, querido, que algumas coisas se repetem. Algumas cenas dão um déjà vu e você fala assim, meu Deus, parece que eu já tive aqui antes. Termina o ano e que voa como a águia, tu chega em dezembro e fala assim, uau, eu estou na mesma igreja, estou sentado na mesma cadeira, ouvindo o apóstolo pregar, estou no mesmo ambiente, às vezes até a roupa é igual. Mas não tem problema, até aí não tem crítica nenhuma, porque é bom que você esteja. Porque é interessante você ter firmeza na tua vida, você criar raízes no teu ministério. Isso é fantástico. Disseram esses dias, ouvindo alguém falar a esse respeito num livro, de que o fogo, né, ele estava invadindo a floresta, e ele viu que quando ele estava se aproximando, as aves começaram a voar, os animais começaram a correr, os homens começaram a fugir, e ele foi se aproximando e chegou para a árvore e falou para a árvore assim, mas por que você não foge? Porque quando eu me aproximo, as aves estão voando, os animais estão correndo, fugindo, os homens estão correndo. Ele disse, porque você pode chegar, e você pode até queimar, mas tudo que você queimar, você não vai queimar lá por dentro nas raízes. E quando você for embora, pode ficar tranquilo que eu recupero tudo de novo que você queimou. Porque assim é você, querido, quando tem raiz no teu ministério. Tem muita gente quando o fogo aproxima, foge, mas Deus está te dando bases profundas para permanecer. Mas o que eu falei sobre a questão de andar em círculos? Porque andar em círculo não é problema. O problema, querido, é que nós precisamos andar em espirais. Andar em círculo como Israel andou é muito ruim, porque você vem e volta no mesmo lugar, vem e volta no mesmo lugar, meu Deus do céu. Tem gente que não muda, nem o tema do problema dele ele muda. Ele está com a mesma questão, o difícil dele é o mesmo, não é muito difícil, né? É muito difícil. É muito difícil o quê, meu irmão? Você precisa realmente andar em círculo, na verdade não em círculo cíclico, mas em aspiral. Porque em aspiral, querido, significa que você rodou e está no nível mais alto. Você rodou, está no nível mais alto. Eu estou no mesmo lugar, eu estou com as mesmas conexões, são as mesmas amizades, mesmo ministério, mas o meu nível é outro, o meu nível subiu. E é o que Deus faz no dia como esse, querido. Hoje está virando uma espiral a tua vida aqui. Deus está te levando em outros níveis. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Eu gosto muito de falar para lideranças, porque eu de verdade não só acredito nisso, mas vivo isso na minha vida, que quando você muda a mentalidade de um líder, você está mudando a mentalidade de uma multidão. Jesus, ele foi lá naquela Decápolis chamado Gerasa, né, ou Gerasa. Eram 10 cidades fundadas por Alexandre o Grande, uma delas era essa. Ele vai lá, expulsa o demônio de um rapaz, ele transforma a vida dele e vai embora. Eram 10 cidades, uma delas, uma pessoa só foi mudada. Ele vai até aquela mulher samaritana, muda uma pessoa e vai embora. E aí você vai vendo cada ato de Jesus, muda uma pessoa e vai embora. Por quê? Porque quando você toca em uma pessoa profundamente, pode saber, meu amado, volte lá depois de alguns anos, você vai ver que coisas grandes aconteceram naquele lugar. Então eu confio muito nisso, e por isso eu dedico a minha vida nisso, de formar lideranças, de desatar a vida de pessoas. Amo fazer isso. Mas por que eu estou repetindo tanto? Porque o fato, querido, que eu encontro quando se trata da mudança, na verdade, quando se trata da formação, tem a ver com uma mudança de mente. Talvez o maior desafio é esse para nós. É esse ressignificado da vida. É você conseguir dar à pessoa uma nova lente, uma nova cosmovisão, para ele olhar a vida e ele perceber que ele volta para o mesmo lugar, mas ele chega lá, quando você sair daqui, você vai voltar para o mesmo lugar. É assim que funciona. No Vale de Ossos Secos foi assim. Profetiza aí, declare esse vale. Você não tem jeito, você vai voltar para o teu vale. Só que a diferença é que agora você volta com uma promessa e uma palavra. Quando você volta para a sua realidade, ressignificando as coisas, você percebe, irmão, que você não precisa mudar de lugar, você precisa mudar de mente mesmo.
Porque nada acontece fora de você sem primeiro acontecer dentro de você. Nada, nada, absolutamente nada, não tem jeito. É improvável isso. Só que a gente tem essa tendência de querer mudanças externas, sem que aconteça mudanças internas. Nós queremos que o ministério cresça sem a gente crescer. Não tem jeito o ministério crescer, irmão, sem você crescer. Não tem como, porque primeiro você, depois o que está fora de você. Jesus sempre foi abordar as pessoas, primeiro atingindo a vida deles, depois o que está fora deles. Depois a gente conversa sobre os seus problemas, depois de conversa, primeiro ele quer tocar na sua mudança de mente. Fale comigo, ressignificando. Quando se fala de igreja, eu percebo que uma das questões muito atuais hoje, a palavra já resume, é a questão da diferença entre modernidade e atualidade, entre ser moderno e ser atualizado. Eu vejo muita gente que se perde um pouco nessa caminhada e às vezes até se acha pronto para a sua geração. É interessante, querido, que você precisa de atualização e não de modernidade. Tu pega aí um telefone desses aqui que renova a cada 6 meses, e pega um de 5 anos atrás e atualiza ele. E pega o novo e não atualiza. O novo vai travar e o antigo vai continuar funcionando. Porque o problema não é ele ser novo, a questão é a atualização dele. Eu conheço muitos jovens, querido, que estão extremamente metódicos, dogmáticos, religiosos, fechados, tradicionais, porque não tem nada a ver com idade, irmãos. Isso tem a ver com idade. Ministérios que dão uma modernizada, mas na verdade são fechados contra a doutrina, e que acha que vai mudar uma roupa, uma cor, um negócio e pronto. Não é, querido, é aqui, ó. Fala o teu irmão, é aqui, ó. É aqui. Eu pretendo não escandalizar ninguém, mas quando eu comecei o Projeto Vida, assim que nós abrimos o ministério, o dono de uma boate na cidade, ele pediu para que eu fizesse um culto lá. Há 26 anos atrás. Hoje ok, mas há 26 anos atrás. Uma boate, inclusive, que a grande curiosidade dos crentes para ir é porque tinha um banheiro gay. Há 26 anos atrás. Banheiro de homem, de mulher e o de gay. Aí o pessoal pegando a fila, eu falei, será que tem tanto gay assim hoje aqui? Mas é que o pessoal queria ver como que era, né, lá dentro. O fato é que essa boate abriu caminho para nós. E nós começamos o ministério ali, ganhando drogados, ganhando tanta gente, enfim, como um monte de ministério aqui também. E o fato é que, na minha mente da minha esposa, a gente não via dificuldade contra ritmos musicais, a tatuagem, o que quer que seja. Até que um dia alguém falou, você viu aquele rapaz ali? Ele tem uma tatuagem. Eu falei, nunca vi. Outra, ele está com brinco. Eu falei, nunca prestei atenção, porque a gente nem olha. A gente quer de fato ver as pessoas sendo libertas. Aí passou os anos, eu comecei a ver algumas igrejas achando que o liberar ou não disso era modernidade. Na verdade, isso não faz diferença, querido. O que você precisa é ter uma mente atualizada para a sua geração. Não é você tornar alguma coisa moderna. Olha, interessante, na Bíblia fala sobre Sansão. Sobre quem? Sansão, ele estava com um desafio. Eu gosto muito das origens, né? Sansão, ele nasceu para poder dizimar os filisteus da face da terra. Esse foi o destino de Sansão. O destino dele foi promulgado porque ele foi um nazireu. Dos 8 juízes de Israel, querido, no livro de Juízes, a maioria deles eram nazireus. Só Débora que eu acho que não. Mas todos foram nazireus, nascidos para um propósito. E como nazireu, todo nazireu nascia já sabendo qual a missão, dada à mãe. A mãe sabia qual era a missão. E no caso de Sansão, por isso que aquele final dele era no tempo de Dagon, porque os filisteus, eles eram representados por cinco grandes nações. Mas enfim, Sansão, numa dessas caminhadas dele, ele pega uma queixada de jumento e mata 1000 pessoas. 1000 soldados. Ele pega uma queixada de jumento, recém ali do jumento, estava ainda recém-morto, então estava bem afiada. Ele pega a queixada e ele corta, ele mata 1000 homens. Quando ele terminou de matar, ele jogou fora, diz o texto. Ele lançou. Ah, mas isso aí não é importante. Muito importante. Porque se ele não lançasse fora, ia virar quadro, ia virar memorial, ia virar estátua, ia virar lugar de visitação. E principalmente, o que ia ter de gente pegando a queixada de jumento dizendo, sabe o quê? Ele matou 1000, então vamos pegar esse modelo aqui e vamos matar 1000 também. Só que existem coisas, querido, que elas funcionaram num tempo,
mas elas já não funcionam mais. Tem muito líder ainda usando queixada de jumento, sendo que tem arma laser já, meu irmão. Aí ele vai lá pegar queixada de jumento. Não, mas Sansão matou queixada de jumento, mas ele jogou fora, irmão. Ele jogou fora para a gente não achar que aquele ali era o instrumento para ser repetido. Aquilo ali foi usado por ele, na geração dele, no tempo dele. Ele joga fora esse negócio, porque não era a queixada que matou, era a unção que está sobre a vida dele. Pode dar uma salva de palmas assim ao Senhor, querido? Dá um glória a Deus aí. Eu já estou no tema, tá? Eu sou assim mesmo, vou falando aqui, já estou no tema. A gente está perguntando aqui, a hora que ele vai ler o texto para poder começar a anotar, já foi, né? Eu vou lendo. Então, a diferença de atualização e modernidade é um assunto muito vasto. Mas você tem que lembrar dessa metáfora de Sansão, porque ela vai te ajudar a dar uma raciocinada um pouco nas estruturas que você tem, naquilo que você administra. Porque algumas coisas às vezes não faz sentido. A gente faz simplesmente porque alguém fez um dia. Só que nem tudo que funciona lá, querido, copia e cola, funciona aqui. Deus, ele nos dá revelações, e que, claro que tem princípios que são básicos, fundamentos, né? Mas dentro dessa caminhada, eu percebo o seguinte, que quando se trata de liderança, a gente precisa ter essa conexão, esse entendimento um pouco mais geral das coisas. Eu gosto muito desse termo big picture, né? Que é você ter uma grande visão. Se eu quero construir algo no ministério, eu preciso ter primeiro um big picture, uma grande visão de algo muito enorme que eu quero chegar. Para que eu possa, no decorrer da minha caminhada, pense no quebra-cabeças enorme, de uma floresta verde. Eu vi essa metáfora e achei interessante. E que você tem peças, outros têm peças, só que você sabe que toda peça do quebra-cabeça é verde. Alguém chega com a peça lilás e você fala assim, uau, mas está linda, é linda mesmo. Aí você fala, mas olha, ela pode ser muito útil. Sim, mas não para mim. Para o meu quebra-cabeça não, pode ser de outro. Por quê? Porque às vezes, querido, nós não conseguimos olhar a nossa chamada de uma maneira clara. E o ministério vira uma coxa de retalhos, onde tem tanta coisa e não tem nada. Deus quer te dar o que tem a tua cara, querido, que tem o teu DNA, que tem a tua chamada. Quando você vem para um ambiente como esse, não é para você copiar e colar, é para encher o teu coração, é para encher a tua mente, e do aquilo que você recebe, Deus vai lhe dar uma visão. Algumas coisas eu posso dizer, poxa, eu vou tomar esse assunto aqui, vou tomar esse projeto aqui, mas todo altar tem uma evidência. Você pode repetir isso? O que isso tem a ver com o assunto? Vamos lá. No Antigo Testamento, a manifestação de Deus, a teofania de Deus, era dado nome. Você vai ver muito Yahvé Rafá, Jirê, Sidkenu. Você vai ver nomes dados a Deus. Esses nomes eram resultados da teofania, da manifestação de Deus na terra. É claro que você sabe disso, que Deus não é só Rafá. Deus não é só o Deus que provê como Deus Jeová Jirê. Deus não é só a bandeira, Nissi. Mas na verdade, ali era a teofania, a evidência daquela ação de Deus. Por isso que Moisés, quando tem que continuar o ministério dele, ele fala, Deus, eu não vou mais. Eu não vou, só sabe que eu não vou continuar. E Deus falou, meu filho, eu estou com você. Eu sou Yahvé Shammah, eu sou Deus presente. Não, eu não quero isso. Eu quero saber a tua glória. Tu vai mostrar, o Senhor tem que mostrar a tua glória. Só que no hebraico ali, está no plural, faces. Eu preciso que o Senhor me mostre as tuas faces. Eu não consigo continuar apenas com uma revelação. Eu preciso saber quem é o Senhor todo. E ele disse, então fica aí na fenda da rocha, e você vai me ver. Você sabe da história que ele vê Deus pelas costas andando. E alguns chegam até a lamentar dizendo, coitado, viu Deus pelas costas. Não, meu amado, é o que ele precisava. Ele viu para onde Deus estava indo. Ele viu Deus andando. A questão não é ver as costas de Deus, é saber para onde Deus está andando. Eu preciso entender isso. Aí você fala, mas ele pediu para ver a face. Na verdade, no hebraico, as faces, que o entendimento são sobre as 7 faces de Deus. Aí Deus fala com ele o nome, né? Qual é o teu nome, Senhor? Eu sou. Para todo mundo Deus se revelou numa teofania só. Para ele disse, eu sou.
eu sou quem? Você já deve saber o resto, né? Moisés, para todo mundo eu me revelei numa só face, mas para você eu sou tudo o que você precisar. À medida da necessidade, eu irei me manifestar na sua vida. Aí Moisés falou, agora tá bom para a gente continuar. Aí dá para a gente continuar. Eu vejo muitos líderes que eles ficam fechados dentro de uma redoma ministerial. Eu creio muito na chamada ministerial objetiva. Mas para mim, portanto, por os anos de experiência, eu diria para você, querido, que o teu chamado, o teu dom é a necessidade do ambiente. Muita gente diz assim, não, Deus me usa para curar. Não, eu sou mestre. Olha, não, chama o irmão ali porque é minha área de adoração. Não, meu irmão, você não está entendendo. Quando você se torna líder, o teu dom é a necessidade do ambiente. Se você tiver o luxo de poder estar num ambiente de muita gente com multiformes dons, você faça o seu fluir, que é aquele latente. Mas se você não estiver nesse ambiente, meu irmão, qual que é o seu dom? A necessidade do ambiente, meu amado. Você viu o Gideão malhando trigo aonde? É bom pregar para líder, por isso nem abri a Bíblia ainda, você está vendo? Mas você lembrou, né? Gideão malhou trigo aonde? Espera aí, tem uma coisa errada aí. Não é? Porque dos 7 frutos da terra, você deve se lembrar, quando fala em Deuteronômio capítulo 8, que foi onde o povo começou a ter paladar, né? Quando eles saem da terra do deserto, eles começam a parar de comer maná e comer coisas que têm paladar. Mas dos 7 frutos da terra, 3 deles são extremamente relevantes. Porque 3 deles passavam por um processo. Aí você vai perceber que a azeitona passa pela prensa. É interessante, por isso que você percebe que o apóstolo Paulo, ele fala que a tribulação produz. Ele fala que a leve e momentânea tribulação produz. Ele usa esse termo produção, no mínimo 2 vezes, mas ele usa indiretamente várias outras vezes. Por que ele fala que a tribulação produz? Porque o problema do apóstolo Paulo nunca foi tribulação, foi a produção. Não há problema, querido, você passar pela sua luta. Agora há pouco o ministro Louvor estava contando aqui sobre o testemunho da vida dele, de hoje, de ontem, anteontem. O que ele viveu, você também vive em outros níveis. O problema não é esse, o problema é isso não produzir nada. Porque a dor, querido, nunca foi problema. O problema é a dor sem ter a criança nascendo depois. Quem está comigo até aqui, diga amém. Então a questão aqui é o fato da produção. A produção é que é importante. Então quando a azeitona, ela passa pela tribulação, e não é pouca não, hein? Ela passa por 4 prensas diferentes. Quando você for lá em Israel, não esquece, lá em Nazaré, tem lá um sítio arqueológico que eles ensinam sobre isso. Onde que é mesmo? Anota aí, porque você vai lá, não vai? Já começa aí, assim começa, irmão. Aí eles vão te explicar sobre a prensa e vão te mostrar o processo. A bichinha passa por azeitona, passa por 4 prensas. É porque é o jeito da gente falar, né? Alguém pode, hoje em dia, a gente se grava um negócio aí, meu Deus. 4 prensas. A primeira delas, a segunda, enfim, eu não vou me ater a esse detalhe, que eu quero voltar no Gideão. Aí o que acontece? A azeitona passa pela prensa para ter o azeite. Então você já capturou que não tem azeite sem, e não tem unção sem prensa. Ou sem azeite, porque o azeite representa a unção. Tem muita gente que chega no culto, irmão, e fica lá, me dá mais unção, me dá mais unção. Eu fico imaginando Deus olhando e falando assim, será que ele está aguentando? Eu estou botando esse rapaz na prensa, ele está pedindo mais prensa. Não, porque não tem como, você está pedindo unção, eu quero mais azeite. Mas o azeite vem da onde? Aí você está no culto lá, me dá mais unção, mano. Aí vem prensa. Tem 10 anos que ele está nessa vida. E vem prensa. Irmão, antes de você pedir, pensa melhor. Vê se você já usou aquela que ele já te deu. Ou está juntando pote de azeite em casa? Porque tem gente que junta. Tem um monte de livrinho. Esse aqui, congresso tal. 10 anos atrás eu estava lá no Cedro. Olha, esse aqui foi do encontro com Deus. Olha esse quadro aqui, olha essa foto. Irmão, está cheio de troféu.
mas não tem uma célula, não tem discípulo. Está só juntando pote de azeite para quê? Haja prensa, né, irmão? Então, antes de você pedir a próxima leva de azeite que você está querendo passar por prensa, passa aí. Quem gosta de sofrer, passa. Você pensa se o que você já tem não é o suficiente para revolucionar a tua geração. Aí você vai ver que tremendo. Agora, a uva, ela passa pelo lagar, ela é pisada, sim ou não? Sim. Então a azeitona passa pela prensa, a uva passa pelo lagar e o trigo pela eira. Aí você percebe que Gideão, ele está malhando o trigo não na eira, mas no lagar. E a questão é, será que alguém não disse para ele que ele está no lugar errado? A história diz que eles estavam oprimidos pelo inimigo. O povo havia fugido para as cavernas. As pessoas estavam no seu desespero, com medo, porque tudo que produziu o inimigo roubava. A eira fica em lugar aberto e alto, ok? Por causa do vento que bate levando a palha e cai a semente. Estão comigo até agora? Se ele malhasse o trigo na eira, lógico que o inimigo ia ver e roubá-lo. Ele não estava malhando o trigo no lagar porque ele era medroso. Ele estava malhando o trigo no lagar porque ele tinha uma mente desatada, para que ele pudesse fazer algo. Mesmo que alguém dissesse, mas não se malha trigo no lagar. Eu sei, mas está dando certo para mim, porque pelo menos eu estou guardando o trigo, porque o lagar é escondido, o inimigo não tem acesso. E bom também que o trigo no lagar sai com gosto de uva. Ele vai fazer o melhor trigo que ninguém nunca viu. Passar para outro tema já logo, mas o que eu quero te mostrar nisso, querido, é que você tem que estar pronto para recriar situações na tua vida. Porque algumas pessoas estão tão fechadas, dizendo, não, mas não pode desse jeito, não pode dessa maneira. Eu estava pregando esses dias para músicos, e durante muito tempo, era um grupo muito grande de adoradores. Fazia muitos anos que ninguém me convidava para pregar assim para eles. Mas lá no passado, há 10 anos atrás, a minha vida, quase 90% das minhas agendas era para músico, porque eu sou músico, tocava e tinha criado um material, uma apostila enorme sobre o Antigo Testamento e viajava o Brasil pregando sobre isso. Aí me fez lembrar, enquanto eu estava falando para eles, eu me lembrava, porque eu sou de comunidade. Na época a gente tinha os padrões, que eram modernos já, que eram tremendos, que revolucionou o Brasil. Porque eu fui criado na igreja, que é para fazer lembrança, igual o apóstolo fez aqui, né? Onde a gente cantava músicas que eu falo com Jesus, como é que a gente sentia a presença de Deus com elas. Algumas, tudo bem. Algumas a gente canta até hoje e é tremenda. Mas tinham lá, tropeça aqui, oi, cai a colar, mas de novo levanta aí. Como é? Adora, irmão, tropeça. Quer dizer... Você nem lembra disso não, né? É lógico, eu tô com 50. Quando você, você cantava essa não? Só na minha denominação. Se sentir sozinho você. Essa você nunca ouviu, né? Quando vê as comunidades, nós começamos assim, tempo de guerra. Depois vem louvor. Depois vem adoração. Depois vem profético. Será que eu esqueci algum ou não? Depois do profético, comunhão antes, né? Vamos lá. Guerra, comunhão. Depois louvor. É isso mesmo? Depois entra para o nível da adoração. Depois da adoração era o profético, que é canções de cura e liberações nesse sentido. E na época eu tinha escrito algo, eu inventei, não é que eu inventei, eu escrevi sobre o tempo de glória, que era o 6º nível, quando, sabe, já veio a presença, você perdeu o domínio. Eu me lembro que eu ensinava sobre isso. Só que o problema é que passaram os anos. E as pessoas às vezes não compreendem que o tempo passa. Você lembra Elias? Deus falou assim, Elias, esconde, porque não vai chover. Ora para não chover. Elias se escondeu e não choveu. 3 anos depois, quanto tempo? 3 anos depois ele falou assim para Elias, Elias, apareça, é hora de aparecer, e pode saber que vai chover. Irmão, 3 anos antes é para se esconder, 3 anos depois é para aparecer. Aparece, assume quem você é, diga que você é o profeta, desafia o povo, vai para o monte, é para aparecer agora.
Só que quanto tempo você não perguntou para Deus o que é para fazer agora? Porque tem coisa que Deus mandou há 3 anos atrás. Aí eu me lembro que tal pessoal, eu fui, ensinei muita gente. Um dia Deus começou a trazer um outro nível, a sensibilidade vai mudando. Eu comecei um culto sem guerra, nem passei pela comunhão, parti direto para o louvor. Aí veio um irmãozinho, eu criei monstros, né? Aí veio o irmãozinho e falou: pastor, o senhor errou. Eu errei o quê? O senhor errou porque o senhor me ensinou que não dá para começar culto sem primeiro ter guerra. Aí você vê que interessante, né? Aí eu falei: criei um monstro. Porque a gente não descobre, querido, que as coisas mudam. Você está acompanhando o que eu estou falando? As coisas mudam, elas tomam novas dimensões. Então, quando o Gideão malhava o trigo no lagar, está fora de um contexto natural. Peraí, mas isso aqui não está muito correto. Mas ele conseguia fazer acontecer. Vai ter momento no teu ministério, querido, que às vezes você vai ter que criar situações que estão fora dos padrões. Não estou falando sobre pecado, você está entendendo, quebrar doutrina, nada disso. Estou falando sobre você ter uma mente aberta, é ressignificar as coisas. Fale comigo, ressignificando. É quando você começa a entender e perceber que no ministério há essa necessidade. Então, dentro desse tema, que eu estou aqui me deliciando, né, lembrando algumas coisas, eu acredito, querido, que todos nós buscamos algo no ministério que possa ter poder de continuidade. Tudo o que Deus criou tem poder de continuidade. Você pode repetir? Olha esse texto de Gênesis 2, 1 a 3, mas na perspectiva, eu não tenho aqui na versão, mas eu copiei como se fosse na versão da Torá. E abençoou Deus o dia 7º, e santificou-o, porque nele cessou toda a sua obra que criou Deus para fazer. É interessante porque a nossa versão, alguém pode ler, vamos lá, rapidinho, Gênesis 2, eu não sei se é o 1 ou 2 ou 3 que pega essa perspectiva aí. Eu não separei aqui para poder ler para vocês. Deixa eu achar aqui. Enfim, o que eu quero passar para você nessa perspectiva, eu já acho aqui. 3, né? Então vamos lá. E abençoou 2:3. E abençoou Deus o dia 7º e santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador o quê? Fizera. Não mudou nada. É só a questão da tradução do hebraico. Olha que interessante. E abençoou Deus, é o mesmo texto, o dia 7º e santificou, porque nele cessou toda a sua obra que criou Deus para fazer. O que esse para fazer significa? Que Deus criou tudo do nada para fazer. Toda a obra de Deus para fazer. Esse para fazer, ele traz um sentido muito claro, de que toda a criação de Deus tem poder criativo. Vamos falar? Toda a criação de Deus tem poder criativo. Eu daria a palavra sustentabilidade, mas não na nomenclatura do que se diz, não está muito errado, mas do que se trabalha no nível secular. O que é um ministério que tem sustentabilidade? Todas as vezes que me apresentam projetos, os que mais me atraem, os que mais me chamam a atenção, são aqueles que têm poder de continuidade. Todo projeto tem um dono. Você pode repetir? Alguns líderes, eles ficam opressos por conta de tantos projetos acontecendo e todos estão ligados a ele, como se ele fosse um povo cheio de mãos. O fato é que chega um momento no teu ministério que você tem limites e tem uma tampa no teu ministério. A igreja não rompe e você está cansado. E o fato é que o discurso está certo, eu estou fazendo certo, mas está crendo errado. Porque você está crendo que tudo tem que estar sendo feito por você. Muitas pessoas chegam para nós, para você líder, seja pastor, líder de célula, você está aqui é líder para mim, e traz para você uma ideia, e você, uau, que tremendo, vamos ver como é que vai ser. Não, eu estou apenas te entregando, estou fazendo a minha parte. Eu não sei você, mas sabe o que eu faço? Eu devolvo. Eu falo, irmão, então Deus te abençoe, porque minha agenda já está lotada. Eu já sei o que Deus tem para mim. Eu já tenho o tempo meu ocupado. Se o irmão quiser que eu te ajude, eu te ajude. Agora, projeto tem dono, o dono é você.
Porque se você toma, ele sai da igreja depois, tu dança, meu amigo. Aí você começa e termina, e vão dizer que aquele pastor não sabe para onde ele vai. Por quê? Porque quando Deus traz uma visão, ele também traz a provisão. Capturou ou não capturou? E junto com a provisão, Deus traz a capacidade, e eu poderia aqui ficar falando um monte de adjetivos ligados a esse nível. O que é essa provisão? Não é só dinheiro. Agora, se Deus entregou alguém, eu posso ser um agente que pode multiplicar aquele projeto e tornar ele grande, mas não significa que eu tenho uma revelação daquele projeto. Eu não sei se eu estou te ajudando, estou te ajudando ou não? Então o que entendo, querido, é que nós precisamos ter sustentabilidade naquilo que realizamos. Se você cria algo que não tem um mecanismo de continuidade, você está se tornando escravo. Eu vejo muita gente muito agitada, muita atividade, muito movimento e pouco resultado, querido. O projeto não é construir, o projeto é sustentar. E eu vou parar de pregar, você está muito quieto aí. A questão não é construir, irmão. A questão não é alcançar. A gente chega um tempo da vida que você percebe que o alcançar algo não é tão difícil. O difícil é você manter. Difícil é você manter. Então a tendência nossa é criar uma série de coisas com aquele sentimento do ativismo, né? Aquele, esse ano eu me envolvi em tantos projetos, eu tenho reunião segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu estou tão voltado. Irmão, a pergunta é o seguinte: Deus gosta de resultados. Se não te falaram isso, se você tem outra teologia, eu não sei. Porque lá no trono branco, quando você se apresentar, ali não tem nada a ver com salvação, tá, irmão? Vou te dar um alívio e depois vou te colocar um peso. O alívio é o seguinte: que quando você se apresentar para o juízo de Deus, você que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, tem nada a ver se você vai para o inferno ou para o céu ali. A palavra grega é bimá. A palavra grega é bimá. Bimá é pódium. Não tem nada a ver com quem vai ficar fora e quem vai ficar dentro. Ali tem a ver com as suas obras, vai passar pelo fogo. E à medida que você entregar a sua obra, você vai ocupar níveis de pódios diferentes. Então o fato, querido, é que Deus gosta de resultados. E Ele escolhe resultados. Então não adianta você achar que trabalhou tanto na obra, você demora em teu nome, lembra aquela história? Você demora em teu nome, curei enfermo, eu fiz isso, eu abri uma igreja, eu fiz, mas no meio do caminho, o mais importante que provoca festa no céu é ganhar vida. Não adiantou nada, irmão. Agora eu tive uma sensação, uma alegria, cheguei em casa com a sensação, trabalhei o dia inteiro na igreja. Irmão, desculpe se eu estou quebrando alguém aqui, mas eu quero te ajudar a gastar a sua energia da maneira certa. Porque o projeto de Deus é descansar e não trabalhar. Quando Deus criou, guarde esse texto, tá? E depois, se você for curioso, vai nos originais dele. Criou para fazer. Significa que tudo que Deus criou tem um mecanismo de continuidade. Ele não ficou criando os animais de novo, ele não teve que criar nada de novo, está tudo criado e tudo vem andando sozinho. Essa unção está sobre o teu ministério, essa unção está sobre a tua vida. Você que dá o start. Agora, se esse projeto ele tem ação de Deus, esse projeto ele vai ter continuidade. Se você está dentro da causa que Deus lhe deu, vai ter continuidade. Por isso tem aquela diferença entre ecossistema e ecossistema. O ecossistema, querido, é uma maravilha. Tudo está em torno de você. E o ecossistema é quando tudo está em torno de um grande projeto. O que é o ecossistema? Se você mata lá os golfinhos, dá tudo errado. Vai dar problema em algum outro lugar. Porque tudo está conectado. E o ministério é assim. Tudo anda conectado. As coisas têm poder de continuidade. E a tua função como líder, querido, é exatamente o que Deus diz em Gênesis, governar isso. Agora a gente tem uma sensação de um excesso de trabalho, um ativismo absurdo, cada vez mais envolvido, e no final sem resultado. Eu insisto com isso porque meu tema é ressignificando, então não tem como eu não dizer isso. Agora, se eu ando dentro da minha chamada, tudo facilita. Fale comigo assim: eu preciso encontrar o meu chamado. É interessante porque um estudioso chamado Mihaly, eu esqueci a nacionalidade dele,
sei se é dinamarquês, ele chama isso de flow, fluir. Você deve já ter ouvido isso aí, flow. Mas olha que interessante, como que ele distingue, como que ele administra isso? Só saber que hora que eu... Não, eu estou à vontade, mas... Eu estou enrolado porque eu tenho que pregar em outro lugar. Eu que vou ter que fazer meu tempo aqui, fica tranquilo. Flow. O flow, ele diz o seguinte: habilidade e desafio. É a fusão, fale comigo, a fusão entre habilidade e desafio. Esse pesquisador, ele chama isso de um fluxo que acontece entre a excitação e o controle de algo. Aonde você percebe o seguinte: ele faz uma pesquisa com alpinistas, monges, pastores, variadas pessoas de lugares diferentes, área de educação, muitos níveis, e ele faz o seguinte: ele chega à conclusão de que uma pessoa, quando ele está no fluxo dele, no flow dele, é o seguinte: ele é completamente envolvido no que está fazendo, com foco e concentração. Isso ele dizendo. A pessoa tem um sentimento de êxtase, de estar fora da sua realidade do dia a dia. Ele parece que ele sai do mundo dele. Quando você está fazendo aquilo que você ama, parece que o tempo é diferente. Uma maior claridade interna, sabendo o que deve ser feito e quão bem estamos fazendo o que deve ser feito. O feedback é imediato. Saber que a atividade é possível e que nossas habilidades são adequadas para aquela tarefa. Eu estou no meu dom, eu estou no meu chamado, naquilo que eu tenho fluir na minha vida, e eu estou fazendo uma tarefa que me desafia, mas dentro dele. É um sentimento de serenidade, sem preocupações, e um sentimento de estar crescendo além dos limites do ego. São só 7, faltam 2. Uma ideia de estar além da dimensão temporal, totalmente focado no momento presente. É aquela história que eu te contei da criança que começa a brincar de manhã e de repente viu que anoiteceu. Quem está no seu fluir, querido, você já percebeu como é isso na tua vida? Você fala: meu Deus, tem que comer, tem que parar. E é interessante que ele por último diz: motivação intrínseca. Seja qual for o elemento que produz o fluir, é a nossa própria recompensa. Você não espera nem recompensa. Quando você está dentro do teu fluir, a sua recompensa é a liberdade de agir no teu chamado. Eu estava dando uma aula esses dias, são 108 alunos. Eu fiz um projeto, eu tenho um grupo que trabalha para mim na área de comunicação, e na verdade eles ficam muito ao meu lado, me estimulando a desafios. Eles me produzem algumas coisas. Apóstolo, fala sobre esse tema. Eu falo. Apóstolo, nós estudamos aqui, vimos que a tendência, fala sobre isso. A gente tem muita coisa na internet, resultado deles. Aí eu cheguei para eles e falei o seguinte: olha, eu faço 50 em dezembro, 30 anos de casado, 30 anos de ministério, que presente que eu queria ter? Aí a ideia foi: vamos montar uma turma de 100 alunos, e que algo excludente, muito específico, para quem de fato quer muito. Eu vou trazer 10 amigos, 10 sábados, e eu e esses amigos, a cada sábado, eu e mais um amigo, nós vamos ensinar sobre o que a gente viveu. E eu quero montar um projeto. Aí há dias atrás eu estava dando a 6ª aula, faltam só 4. E eu estava dizendo para eles: olha, eu quero agradecer vocês. Porque o fato de vocês entrar nessa sala de aula aqui, sentar, e eles vêm do Brasil inteiro, chegam antes, viajam longos lugares para vir para estar lá. Vocês me estimularam a me preparar. A minha recompensa é a aula. Porque o problema de quem gosta de falar algo, ou flui nesse sentido, é ter quem ouça. E eu tenho eles para me ouvir. Então ali a gente está brincando, são 8 horas de aula a cada sábado. A gente brinca, por quê? Porque a minha recompensa é tê-los ali. Então, amado, quem anda no seu fluir, ele não está preocupado quanto ele vai ganhar. Ele quer realizar algo que possa mudar a vida das pessoas. Os recursos são secundários, eles vêm, e vêm forte, pode acreditar nisso. E vem muito, pode dizer amém, meu amado. Porque a gente fica naquela tendência de Ló e Abraão. Vocês estão me acompanhando, amém? Ló e Abraão. Por que Ló e Abraão? Porque Ló é daquela geração que escolhe caminhos, e Abraão é daquela geração que transforma caminhos. Então são 2 gerações diferentes. A gente vai ver isso dentro da igreja, no meio da gente, o tempo todo. Pessoas que ainda acreditam que a prosperidade tem a ver com lugar. Ele muda de país, muda de cidade. Eu viajo o mundo, irmãos. Eu estou vendo muito brasileiro pobre em um monte de lugar desse mundo. Pobre em muito país rico, inclusive.
O que acontece? Pô, mas mandaram para mim um negócio lá de um carro que compraram. Eu não vou entrar nesse detalhe. Eu não estou dizendo que não prospere em outro lugar. Mas Ló, ele foi atrás de Sodoma e Gomorra. Sodoma era o lugar mais rico que se tinha naquela época. Sodoma era tão rico que tinha uma lei interna que dizia o seguinte: qualquer forasteiro que entrar aqui dentro e alguém de Sodoma ajudar, nós vamos matar essa pessoa que ajudou. Porque eles não queriam dividir a riqueza deles com ninguém. Esse foi o pecado de Sodoma, não foi a sodomia, o homossexualismo. O pecado de Sodoma foi não dividir a riqueza deles. Aí você vê que Ló, ele escolheu o caminho da riqueza e ficou pobre. Abraão foi para o caminho onde sobrou para ele. Tem até gente que acha assim: poxa, Abraão ganhou aquele território enorme, hein? Que terreno, que terra enorme, né? Irmãos, não é bem assim. Abraão não precisava da terra, a terra precisava de Abraão. O princípio da aliança no Antigo Testamento com alguém ou coisas é que quando eu faço uma aliança com uma pessoa, tudo que é dele é meu e tudo que é meu é dele. Você faz aliança com uma pessoa muito humilde e você tem lá um monte de propriedade. Quando você acaba de fazer aliança, ele diz: joga a chave do carro, joga a chave da casa, e ele fica de boa. Abraão já era muito rico, e a terra ruim, árida. Quando Abraão fez aliança com a terra, é só esperar os anos passarem. Abraão continuou rico e a terra começou a dar fruto. Quem é que ganhou com essa história, irmão? Não foi Abraão que ganhou, foi a terra que ganhou para o Abraão estar lá. Os territórios que você está dizendo que precisa dele, não, irmão, hora certo. Os territórios que você está passando, aquele galpão, meu Deus, minha igreja tinha que estar lá. Amado, é aquele lugar que está gemendo por você. Pode dar mais forte se você crê nisso. A questão é que você, quando estiver lá dentro, compra logo, porque vai ficar 10 vezes mais caro no futuro. Porque a tua presença em qualquer lugar prospera qualquer ambiente. Então entenda uma coisa, querido. Quando você vê Ló correndo atrás do dinheiro, o dinheiro corria atrás de Abraão. Então esse é o princípio das coisas. Porque aqueles que fluem no seu chamado, não tem que correr atrás do recurso. Porque Deus, querido, Ele patrocina quando Ele te entrega a visão. Deixa eu te contar um negócio. Eu posso te contar mais alguma coisa aqui, amém? Deixa eu te falar uma coisa. Quando Moisés, ele desceu do Monte Sinai, ele desceu com algumas revelações. Até porque tudo que está caótico, colocado na mão de Deus, Deus organiza. Não é só o início em Gênesis. O povo, antes de começar a andar no deserto, Deus deu 613 preceitos para Moisés, para organizar a vida deles. Até como ir no banheiro está na lei. Tudo, porque Deus queria criar um povo organizado. Quando Moisés desceu, 613 preceitos, as medidas do tabernáculo, a medida das roupas ou da roupa sacerdotal. Israel tinha muitos sacerdotes, mas havia só um Kohen Gadol, um só sumo sacerdote. O único que usava o peitoral e usava a vestimenta em cima do linho era o sumo sacerdote. Os outros sacerdotes oficiavam, mas não tinham o peitoral. Eles não tinham ombreira, eles não tinham ali dizendo santidade ao Senhor de ouro, enfim, toda aquela a indumentária. Quando Deus deu aquele projeto a Moisés, e Moisés mandou fazer a roupa de Arão, o sumo sacerdote, havia um princípio: o sumo sacerdote não pode se apresentar diante de Deus sem as suas vestimentas. Se ele se apresentar diante de Deus sem as suas vestimentas, ele será condenado à morte, porque ele será tratado como qualquer outro que quebrou a lei. Então ele podia entrar na presença de Deus só se ele vestisse toda a indumentária, principalmente o seu peitoral. O peitoral do sumo sacerdote era um pano de linho grosso, de 23 centímetros, do tamanho do palmo dele, quadrado, aonde tinha 12 pedras. Quantas pedras? Cada uma delas tinha uma cor diferente. Aquele linho, não desse jeito aqui, mas quadrado, que ficava ali, tinha um bolso, porque ali ficava 2 pedras dentro daquele bolso, chamado Urim e Tumim. Os irmãos sabem que ele usava quando precisava de uma direção de Deus, do sim ou não de Deus. Ela brilhava ou não, quando ele estava entrando numa guerra. Só que aquele bolso dava a ele a condição de ver o lado de dentro
das pedras. Aquele peitoral, querido, quem deu para ele foi Deus. O sumo sacerdote não pediu para Moisés fazer aquilo. Foi Deus que mandou fazer e dar para ele. Significa que aquelas 12 tribos, no qual ele representava, Deus é que deu para ele aquela visão. Tudo aquilo, querido, que você escolhe, Deus abençoa. Mas aquilo que Ele te dá, Ele patrocina. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Você tem suas escolhas. Amém por elas. Agora entenda uma coisa, querido. O chamado que Deus te deu, a causa que Ele entregou para você, Ele patrocina tudo que você precisar. Agora, por que eu estou dizendo isso? Quando o sumo sacerdote entrava no átrio, olhava ali para a porta do santo lugar, olha a expectativa. Hoje eu não vou entrar não, mas daqui uma semana eu entro. Porque ele entrava no Shabat, para comer os pães sobre a mesa do propiciatório, até porque tinha quantos pães lá mesmo? 12. E esses 12 era por quê mesmo? Porque representava as 12 tribos de Israel. Cada pão, a provisão que não faltaria para as 12 tribos. Por que o sumo sacerdote tinha que comer o pão tendo fome ou não? Tendo fome ou não, ele tinha que comer. Ele com os filhos. E uma curiosidade linda, né? O pão 7 dias depois estava tão fresco como se tivesse saído do forno naquela hora. 7 dias depois estava tão fresco como se tivesse acabado de sair. E ficava conservado lá dentro. Porque tudo que está debaixo da glória de Deus é conservado. Agora preste atenção. Por que o sumo sacerdote tinha que comer o pão, tendo necessidade ou não? Por quê, querido? Tem muita gente querendo ser mais justo que Deus. Escreveu uma outra Bíblia, baseado na sua justiça. Só que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Um dia um líder falou para mim com tanto orgulho, dizendo: olha, eu nunca tirei R$1 da minha igreja. Eu sou pastor principal, mas eu digo para os irmãos, eu não dependo de nada daqui. Eu falei, por isso que o teu povo é pobre. Por isso que o teu povo não rompe. Porque você quer escrever uma Bíblia que não existe. E o povo ainda dava amém. Ah, meu líder é uma bênção de Deus. Irmão, pelo amor de Deus, se o sumo sacerdote não comer o pão, não vira. Os negócios não acontecem. O povo não faz negócio, as empresas não rompem, o irmão não rompe, as jovens não fazem a faculdade, fica todo mundo travado. Ele tem que comer com fome ou não, vocês estão entendendo? Não, mas não estou com fome, come assim mesmo. Tem que comer. Porque não é porque você está com necessidade, é porque se você não comer, o povo não come. Só que tem gente que tem um senso de justiça, que a Bíblia chama de trapo de... Eu estou falando para líder, né? Trapo de imundícia é o que as mulheres usavam quando estava menstruada. Aquele pano, e você que conhece um pouquinho da lei de Moisés, você imagina o que isso significa. Aí Deus fala, a justiça que você tem é igual esse trapo. Então, amado, não adianta de criar nossas teologias. Se o profeta não chegar para a viúva e disser, me dá para eu comer, e você já vai morrer hoje mesmo, então morre de uma vez. E não tiver coragem de comer o bolo da viúva, não serve para ser profeta. Ah, mas a viúva, apóstolo, mas a viúva falou que seu cu é a única coisa que ela tem. Não, eu até lhe dei um abatimento no dízimo da viúva lá da igreja. Você é maluco? Desculpa, mas você, pelo amor de Deus, que história é essa? Irmãos, Deus não responde à dor, Deus não responde à emoção, Deus não responde à necessidade. Deus só trabalha com propósito, com a sua palavra. Deus não responde necessidade. Não adianta você ficar ali, Deus, eu não dei o dízimo esse mês, eu só sabe, estou desempregado, eu recebi um dinheirinho aqui. Irmão, Deus não responde dessa maneira, pelo amor de Deus. Ele não poupou nem o filho dele. E fica um monte de gente tentando chorar igual Ana, Senhor, me dá um filho, vai ficar chorando. Senhor, mas eu vou levantar um altar ao Senhor e entregar o primeiro sacrifício. Ficou grávida na hora. Sabe por quê? Porque a gente acha que Deus é emocional. A gente vive no Brasil hoje, irmãos, que tratam Deus como não. Porque isso na teologia chama-se antropopatia. É você dar valores humanos a Deus. Não é erro. Mas você já viu na Bíblia Deus se esqueceu? Sim ou não? A Bíblia fala sobre valores humanos. A mão de Deus, já viu? Mas Deus tem mão? Então Deus se arrependeu. Já viu na Bíblia Deus se arrependeu?
Na Bíblia mostra os textos assim. Só que não é que Deus se arrependeu, é porque são valores que nós damos. Só que tem gente que vai orar, ele pensa assim: eu não sou dizimista, eu quebro todo o princípio da vida, desonro pastores, e vou lá orar, Senhor, me abençoe. Irmão, não tem bênção, irmão. Porque Deus não trabalha com a sua dor, nem com a sua necessidade. Deus trabalha com o seu propósito de vida. E Deus vela pela palavra dele. Olha para mim sorrindo, você tem que gente cara feia para mim. Melhora aí. Eu sei que você está denso aí. Tem coisas que eu falo, irmão, eu penso que não sei por que eu estou falando, mas sei. Eu já vou caminhando ao final. Por que ele comia o pão? Ele comia por isso. Mas deixa eu terminar meu raciocínio, para eu poder orar por você. O que acontece, querido? Quando o sumo sacerdote entrava no santo lugar, ele dizia: eu vou entrar naquele lugar ainda, que é o Santo dos Santos, daqui a 1 ano. É o dia de Yom Kippur. Ele entrava lá para aspergir 7 vezes em cima do caporé, que era o propiciatório, para que o povo tivesse o perdão de Deus. Ele era o único que tinha acesso às 3 portas. Vamos lá, o nome das portas? Primeira, caminho. A segunda, verdade. E a segunda, vida. Você acha que quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e causou ira no povo, você acha que foi por quê? Porque ele está dizendo para todo mundo: eu sou o caminho do átrio, eu sou o caminho do santo lugar, e eu sou o único que pode levar você no Santo dos Santos. Sou o único. Agora olha, ele olhava e dizia: eu vou entrar ali daqui a 1 ano. Aí, querido, ele só podia entrar com o peitoral. O peitoral tinha um detalhe interessante, deixa eu contar rapidinho. Eu vou remir meu tempo aqui. O que acontecia, vou até desligar aqui para facilitar. O que o peitoral tinha? A parte de fora dele, as pedras eram perfeitas. Elas tinham cores diferentes, cortadas de maneiras diferentes, tiradas de rochas diferentes, porque não eram iguais. Inclusive hoje em dia tem 2 delas que nunca mais se achou, 3, eu não tenho essa informação clara, mas nem existe mais. Pronto. Então o que acontece? Quando alinhava no linho grosso, você olhasse assim, estava tudo lindo, brilhoso, maravilhoso, as 12 tribos perfeitas. Mas quando o sumo sacerdote abriu o bolso, todas deformadas, cada uma de um jeito, porque a deformação fica para dentro, não para fora. Agora deixa eu te falar uma coisa. Uma irmã um dia chegou para mim e falou assim: apóstolo, falou assim, sério isso? Ela falou assim: apóstolo, Projeto Vida não tem disciplina, não? Eu falei: que define disciplina para minha irmã? Define, porque eu vou explicar à irmã o que é. Não, aquele negócio de falar o nome das pessoas que adulteraram, falar o nome de... Tem gente que é arcaico demais, né? No dia da ceia até lota o culto, né? Porque o pessoal quer ver quais os nomes que vai ler, né? Eu falei: irmã, aqui na igreja tem disciplina sim. Quando as pessoas erram o caminho, nós confrontamos, nós exortamos e nós levamos muito a sério isso. Mas apóstolo, eu nunca soube de nenhum caso. Irmão, eu fiquei tão feliz, porque pela primeira vez, ou uma das vezes, eu parabenizei minha equipe e falei: glória a Deus pela minha equipe. A minha equipe de pastores está de parabéns. Quando a irmã falou aquilo, eu falei: meu Deus. Não é sempre que eu elogio eles não, tá? Mas esse dia eu tive que elogiar. Luciano está aqui, um dos meus discípulos, só que longe de Volta Redonda, mas Projeto Vida. Mas nesse dia eu tive que elogiar. Eu falei assim: parabéns. Quer dizer que a irmã não sabe de nada que aconteceu aqui, desses casos assim? Não, nunca ouvi. Eu falei: então, irmão, deixa eu explicar uma coisa para a senhora. A parte do peitoral do sacerdote, a parte de dentro, quem vê sou eu. A deformidade das pedras, quem vê sou eu. A igreja não precisa saber o que está aqui dentro. Porque tem gente que acha que tem direito a ver o bolso do sacerdote. Não, eu é que posso ver o que está aqui dentro. Agora, você vai ver as pedras alinhadas, lindas, maravilhosas, brilhosas, e rompendo em nome de Jesus. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Eu tenho que acabar, senão eu vou chegar atrasado no outro compromisso. Mas olha, preste atenção, não terminei ainda não. O peitoral era a causa dele. Se ele chegasse sem ele, morria.
Quando Deus foi matar Arão, livro de Números, eu não me lembro agora o capítulo, mas anota aí, depois você estuda, a morte de Arão. Aí vai acontecer o seguinte, Deus fala assim para Moisés: Moisés, eu tenho que matar Arão. Aí eu estou aqui parafraseando, então mata. Não, mas eu não posso matar. Eu preciso que você leve ele no Monte Or, leve o filho dele, Eleazar, manda tirar a roupa dele, tira tudo dele. Quando ele estiver despido, e despe Arão, põe a roupa dele no filho dele, porque eu hei de levá-lo. O texto lá é até bonito, né? Ele usa outro termo bonito lá. E no final morrer, eu vou matar ele. Então o que é o seguinte, quando tirar a roupa dele, eu mato Arão. Moisés foi, subiu o Monte Or, o povo ficou lá embaixo, tirou a roupa de Arão, acabou de tirar a roupa de Arão, ele puf, caiu. Agora, por que Deus, para matar Arão, tem que mandar tirar a roupa dele? Porque o peitoral, quem colocou nele foi Deus. E ele, Deus, que colocou o peitoral, ele respeita o que ele mesmo te deu. Para matar você, ele tem que tirar seu peitoral. Agora, se Deus, para matar você, tem que tirar seu peitoral, o diabo vai tocar na vida de um homem, de uma mulher, que está dentro do teu chamado. Ah, meu irmão, dá uma glória a Deus aí, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas bem alto. Dá uma glória a Deus. Essa causa que é o teu peitoral, Deus patrocina. Todos nós temos um. Não há problema em você ter realizado muitas coisas na sua vontade, eu também faço. Mas lembre-se que essa Deus te abençoa. Aquele te deu, Ele patrocina. Eu estou gostando mais daquele que me deu, porque Ele paga a conta. Ele abre portas, fica leve. Porque durante muito tempo eu criei também meus próprios projetos. Eu te diria que não vale muito a pena. Vale a pena mesmo é pegar o peitoral que Ele te deu, e você se especializar nele e fazer aquilo que Ele te chamou. Você não vai se lembrar mais do que ficar correndo atrás de dinheiro, ficar correndo atrás de coisas, de gente para estar com você e outras coisas mais. Porque dentro do teu peitoral, as pessoas te seguem. Dentro do teu peitoral, você tem autoridade. Dentro do seu peitoral, Deus respalda. Dentro do teu peitoral, Ele está dizendo: tu vai ficar vivo, meu filho, até você terminar esse projeto. Ali está a tua saúde, está a tua existência, está tudo que você precisa. Irmãos, outro dia eu prego, eu não preguei hoje não, eu só compartilhei. Vamos ficar de pé nesse momento. Quem recebe essa palavra na sua vida? Eu quero orar por você. Eu creio, amado, numa liberação de Deus aqui hoje. Eu creio muito nisso. Que há uma liberação do Senhor para a tua vida. Há algo que Deus está liberando para esse ambiente. Eu gostei, quando eu cheguei aqui, falei para o apóstolo, falei: poxa, que lugar gostoso, que coisa boa. Eu amo, irmãos, pregar para qualquer ambiente. Mas quando você põe dentro de um mesmo lugar só gente que quer, você vê que não tem ninguém ficando lá fora. Você quer a tua cadeirinha, não abre mão dela aí. É uma maravilha isso, irmãos. Isso traz um ambiente, um outro nível. E pode acreditar, Deus não quer te dar só novas revelações. Deus quer de fato mexer com as suas bases. Deus quer ressignificar as coisas na tua vida, querido. Eu creio que desse lugar a gente vai ter muitos testemunhos. Porque Deus toca em um, Ele toca numa multidão inteira. Mas eu queria que você olhasse para mim e prestasse atenção antes de eu poder orar. Eu creio muito, querido, nos princípios da palavra. Acho que você já percebeu. Às vezes eu até sou um pouco radical, se me perdoe se eu te magoei. É porque eu pastorei uma igreja há 26 anos. Então eu não sou conferencista, eu sou pastor de igreja local. Eu tenho ovelhas, eu preciso ensinar para eles princípios e princípios. E eu vejo muitas pessoas no oba-oba, literalmente, não aqui nesse lugar, mas que acha que Deus é um Deus emocional, que eu vou convencer Deus de alguma coisa. E não entende que Deus vela sobre tua palavra, para que ela se cumpra. Então, se eu quero atingir o coração de Deus, eu tenho que entender como funciona. Quando o sumo sacerdote entrava nesse santo dos santos, irmãos, antes dele aspergir o sangue,
ele pegava um pouco de brasa do altar. Essa brasa do altar que queimava o aroma agradável, era tirada lá da brasa do altar do sacrifício que estava no átrio. Está me acompanhando ou não? Lá no átrio. Ele pegava aquela brasa, só que aquela brasa, ela veio do céu, o fogo dela. Porque nenhum homem podia acender o fogo do altar. Preste atenção. Por 12 vezes caiu o fogo do céu na Bíblia. 6 veio como juízo e 6 veio para acender o fogo. Seja lá no Monte Carmelo, você se lembra de uma delas. E toda vez que o fogo apagava, você imagina quem cuidava do fogo, querido, quando o altar mudava de lugar, o tabernáculo. Não podia apagar. Um dia Nadab e Abiú devia estar cuidando desse fogo, perdeu, correu atrás lá no fogão a lenha, em algum lugar, pegou um fogo lá fora. Quando eles acenderam, morreram na hora. A Bíblia chama de fogo estranho. Não tem como você acender o fogo do altar com fogo lá de fora, não tem jeito. Se o fogo apaga, tem que preparar o altar para o céu mandar fogo novamente. Está entendendo? Eu vou resumir aqui um assunto longo, mas você é líder e vai logo captar. Então, quando o fogo apagava, e aconteceu, 6 vezes o fogo caiu. Por exemplo, no tempo de Elias, ele disse: olha, o altar do Senhor está em ruínas, doente. Por que ele quis dizer isso? Porque não tem fogo. Já tem tempo que não tem fogo. Se não tem fogo, não tem sacrifício. Não tem sacrifício, não tem chuva. Isso não tem chuva, não tem provisão. Então o que ele fez? Nós temos que lembrar como acende o fogo, porque vocês esqueceram como acende o fogo. Tem que preparar um altar e esperar Deus mandar. Essa que é a grande questão. Porque a tua função, querido, é preparar o altar. Quem manda fogo é o Senhor. Não tem como, irmão, você produzir fogo, nem eu, não dá. Eu prego a palavra, eu prego, e o fogo vai caindo ou não, mas eu não posso produzir, não tem jeito. Um dia alguém chegou assim: apóstolo, quando acabou, você terminou, fechou a Bíblia e saiu. Eu falei: porque naquele dia eu fechei a Bíblia e saí, porque na verdade eu não tenho mais nada que eu possa fazer na vida das pessoas. Não sou contra quando a gente continua orando, eu vou orar por você. Mas tem hora que a gente quer forçar uma barra para o fogo cair, irmão. Fogo só vem quando o altar está pronto, não adianta. Então o sumo sacerdote pegava a brasa lá de fora, que é aquele fogo que veio do céu, acendia o fogo daqui, que cremava 11 ervas aromáticas. Essas 11 tinham um perfume que chegava na narina de Deus, que durante os tempos normais, sem ser o Yom Kippur, ela passava pela cortina do Santo dos Santos e invadia o Santo dos Santos. Porque eu não posso ir lá, mas minha fumaça pode, a minha adoração pode. Por isso que Apocalipse diz que aquele incenso era como oração dos santos, que chegava na presença de Deus. Porque a fumaça não é oração, a fumaça é a condutora da oração. Então olhe bem, pastores, quando ele chegava nesse dia de Yom Kippur, ele pegava a brasa, botava na frigideira, na mão esquerda, numa grelha, levava. Na mão direita, 11 ervas, todas macetadas, todas bem como pó. Eu estou resumindo, o assunto é longo, mas eu vou te dar o principal. Ele colocava aquela frigideira no pé do Santo dos Santos, no pé da Arca da Aliança, e jogava as ervas, e ela começava a fazer uma fumaça. Só que por que 11, querido? Se na Bíblia o tabernáculo sempre 7 ou 12, por que 11? Porque naquele dia, o perfumista sabe disso, se não usar luva, aquelas ervas são influenciadas pelo cheiro teu. O 12º era o próprio sacerdote. Quando passava pelas mãos dele, aquela erva queimava. Eram 10 cheirosas, uma mal cheirosa, e a 12ª, a mão de quem estava. Essa mistura de 12 ervas, 11, mas o cheiro da minha mão, é o que tomava o Santo dos Santos. Aspergia o sangue em cima do propiciatório, e o povo lá fora em oração. Vocês estão comigo? Vocês estão lembrando dessa cena? Estão em oração, silêncio. Por que estão em silêncio? Porque eles estão esperando para ver se Deus vai receber. Porque serão 12 meses de novas chuvas e bênçãos. Se Deus não recebe, você sabe que tem morte, tem praga, tem tudo. E naquele momento da fumaça, do sangue misturado, Deus então recebia a adoração. Quando ele saía, diz alguns textos paralelos, não da Bíblia, mas de histórias da época, que o povo beijava a mão do sumo sacerdote, beijava o corpo, os pés, mas não era por causa de idolatrar ele, é porque ele foi um canal que novamente levou um sacrifício no altar, e que vai atrair uma prosperidade sobre todo aquele povo. Elias então viu que o altar estava sem fogo, falou: então tem que preparar o altar. Ah, mas a gente está colocando fogo. Olhe bem,
Sabe por que o povo achava que Baal mandava fogo? Porque, segundo as histórias da época, os profetas de Baal colocavam o altar deles, lenha, em cima de um buraco. Quando gritava Baal manda fogo, alguém acendia o fogo lá embaixo. E o povo achava que aquele fogo veio do céu. Por isso que Elias falou, não tem conversa hoje não. Nós vamos lá para o Carmelo onde não tem buraco. Por isso que foi para lá. Não tem como produzir, não tem pirotecnia aqui, não tem coisa produzida por homens. Nós vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Por quê? Porque eles queriam produzir, não tem jeito. Tem que levantar o altar. Se você quer a tua empresa rompendo, teu ministério rompendo, teus discípulos rompendo, você tem que aprender a comer do pão. Você também tem que aprender a preparar o altar quando você é desafiado. Eu quero terminar dando a você a oportunidade de trazer uma oferta. Posso ouvir um amém? Eu chamo de uma grande oportunidade de trazer uma semente. Eu não vim pregar para você trazer oferta, mas eu compreendo uma coisa na minha vida. Se eu quero virar uma chave na minha vida, se eu quero o fogo caindo novamente, eu preciso aprender, queridos, os princípios. Eu sei que você já sabe, só que hoje você está debaixo de uma palavra liberada. Por isso eu quero que você faça uma coisa com Deus. Há uma causa que Deus lhe deu. Você tem um peitoral aí. Quando você oferta, não é por causa de você, é porque tem discípulos em jogo. Tem filho, tem marido, tem esposa. Já tem muito tempo que não se trata só de você. Você acha que quando você faz ou não faz, é só você que é abençoado ou não. As pessoas que estão debaixo da sua influência entram junto com você. Então quando você pegar a semente hoje, lembra de uma coisa: eu não posso travar a vida de ninguém. Eu não estou perguntando se você está saciado. Você tem que comer o pão ou realizar com fome ou não. Não tem a ver com necessidade, é princípio aqui. Então tome uma semente na tua mão agora, que eu quero orar por você. Quem recebeu essa palavra, dá um amém aí. Então tome uma semente na tua mão, que eu quero orar por você. Porque eu creio que esse ambiente que está criado aqui agora é o lugar de você, como Elias, dizer: Senhor, eu espero que o fogo caia. Eu ouvi essas mensagens do apóstolo, e não só agora, todo dia hoje você ouviu mensagens, e você quer ver Deus virando as coisas no teu ministério. Amado, Deus pode fazer, só que não tente convencer Deus na emoção. Faça um propósito, faça um sacrifício. Aí digo uma coisa a você: mas por que eu? Irmão, porque se você não entrar no fogo junto com as 11 ervas, tem gente que fala assim: toma aqui e ora por mim. Não. Você que vai botar a tua mão no fogo. É você que vai entregar, essa semente vai passar na tua mão. Quem está me entendendo, irmão? Não é alguém, meu pastor está fazendo. Não, é a sua mão, tem que ter o cheiro dela. Se eu tivesse tempo eu te explicava bem detalhado tudo isso. Mas entendendo o princípio, pega a semente e levante. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo essa igreja de discípulos, cada pastor, cada ministério representado aqui, de cada cidade que está aqui hoje. Aqueles que creem, ó Deus, na tua palavra, aqueles que entenderam o princípio do reino, que hoje haja uma liberação aqui. Eu profetizo sobre os teus filhos, porque, ó Deus, assim como de ano em ano o sumo sacerdote chegava com 11 ervas, passando pela sua mão como 12ª, eu declaro hoje essa semente, ó Deus, que é uma virada para os próximos 12 meses. Eu profetizo sobre ministérios, sobre alguns que vieram a esse lugar nem imaginando o que o Senhor estava para fazer, mas eu vejo o Senhor trazendo velocidade, meu Deus, velocidade. Eu vejo portas se abrindo, eu vejo o mover sobrenatural do teu Espírito. Eu profetizo sobre essas sementes, em nome de Jesus. Só quem crê, meu amado, venha no altar, traz a tua semente crendo nesse poder sobrenatural. Isso, traga a sua semente, querido. Pode trazer a sua semente. Você está debaixo de uma palavra profética, debaixo de uma palavra de liberação, e você não pode sair daqui sem semear esta semente de honra. É uma alegria. É uma alegria. Vadinho. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve
repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei pois eu sei que és me guardar em teus braços em teus braços é o meu, em teus braços é o meu, em teus braços é o meu. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Oh, não, 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 não. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és me guardar. E o coral agora bem alto, vai. Em teus braços em teus braços é o meu descanso. Recai em tua graça, e caio de novo em suas mãos. Eu recaio em tua graça. Vamos ficar de pé, querido, vamos ficar de pé. Recaio de novo em suas mãos, e seu pai acharei pois eu sei que és me guarda em teus braços. Em teus braços é o meu, em teus braços é o meu descanso. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher. É o sermos inundados. Senhor, Santo Espírito, vem inundar, encher. É o sermos inundados por tua glória, Senhor. Quem pode aplaudir ao Senhor com alegria? Não, se é para Ele pode ser melhor, querido. Aleluia. Glória a Deus.